Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Eu sou o Altair Alves, estava suspenso aí, né? Voltando de suspensão depois de ter Qual foi o levado motivo da tua o suspensão? terceiro cartão amarelo. Foi uma entrada maldosa por trás, aí eu fui... Deram uma entrada maldosa em você por trás? Não, eu fui suspenso no caso, né? Então eu que dei a Você entrada. cometeu a entrada maldosa em alguém. Isso. E aí eu acabei É um cara ficando maldoso mesmo. suspenso, terceiro cartão amarelo, mas estou de volta, já cumpri suspensão, já tá tudo certo. Vai ter o julgamento aí mais pra frente, vamos ver se eu vou pegar mais algum gancho. Mas a princípio tá tudo certo. Estou aqui com o emblemático Rafael Henrique Fernandes e o polêmico Felipe Lucena pra gente debater tudo que aconteceu nessa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, que não foi boa pros cariocas, né? O Flamengo e o Botafogo perderam, o Vasco empatou, levando um gol no último minuto, e só o Flusão, Foi que boa, venceu o que vence. Cruzeiro, goleando Venceu a bem. equipe mineira no Maracanã. Eu tô comemorando. O Rafael tá até bebendo aqui. Agradecer, aproveitar, deixa, ó o gancho. Ponte aérea do basquete, eu já peguei, já vou fazer aqui o merchan. Vai dar uma enterrada agora? É, ó. Agradecer Hoje os o programa nossos tá com muita apoiadores do piadinha, grupo Petrópolis, mandaram aqui pra gente essa Itaipava Gold Draft. É assim que se pronuncia, Felipe? Não sei, Deve ser. você que fala inglês aí. Enfim, deve ser isso aí. Toca a musiquinha. A gente começa falando do Vasco da Gama, que, pô, empatou com o Avaí, né? Praticamente Vacilou. uma derrota, né? Ali, levando gol no último minuto. O Rafael Henrique Fernandes estava em loco lá no Tava São lá. Januário, tava muito louco também, né? Porque tomando pois esse é. gol no final, né? Brincadeira, hein? Pois é, mas o Vasco não mereceu ganhar o jogo não. O placar, se vencesse, seria enganoso por conta das chances de gols criadas pelo Avaí. O Avaí teve muito mais chance de gol do que o Vasco. O Vasco praticamente não teve nenhuma chance de gol assim clara. Então, Mas como o não Va- teve se fez um gol? Foi basicamente Você só tá aquele. enganado, Não, foi tá? basicamente só aquela chance. O Vasco não merecia. O Avaí deve ter tido umas 5 chances que o Sidão fez defesas importantes. Então o Vasco merecia perder. Não tô exagerando, não. Você acha Nem que o Vasco empatar o Vasco merecia- merecia, o Vasco merecia se você for considerar as chances de gol de cada time que teve. Então o Sidão foi o melhor jogador em campo. E o Vasco ficou barato pro Vasco o placar, apesar do gol ter sido no último minuto. O que é o gol futebol, sofrido. né, cara? O Sidão, semana passada, não volta servia por pra cima. nada, agora já é o... Agora foi o melhor jogador da partida. Então, quer dizer, você Futebol é avalia... metáfora. Oi, pode uma falar. metáfora da vida, o futebol. Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. Era isso aí que você queria completar com Só isso isso aí? que eu Era queria melhor dizer. ter interrompido, né? É a estreia do Luxemburgo, hein, Rafael Henrique Fernandes? Não É, foi boa, então. não, Deu pra detectar nada de positivo ali? Uma melhora no time, posicionamento tático, nada? Na minha opinião, nada, zero. Uma semana de treinamento, é muito pouco ainda. Mas não houve nenhuma evolução do time do Vasco dentro de campo, padrão de jogo. Mas houve técnica. evolução nas coletivas, né? As Já coletivas deu uma declaração são mais divertida. fortes, mais divertidas, né? Falou que se o goleiro fosse bom, soubesse jogar com o pé, jogava no meio, no ataque. Se soubesse... Não seria goleiro. Não né? seria Essa goleiro. é interessante. Agora sim você falou algo interessante. Essa coisa Pensamento que eu aí, discordo, né? Mas tudo bem. essa coisa que o Felipe trouxe aí do Luxemburgo, ele é com um pensamento antiquado, né? Você É. acha que ele não vai se adequar a essa coisa do futebol moderno? Isso, É importante exatamente. ter um goleiro que sabe Ele jogar dá com os pés por hoje em mais dia, que né? essa declaração seja divertida, seja uma declaração fora do clichê, mas vai de encontro ao que falam que ele é ultrapassado, né? Sim. Então, Reforça- pra ele, reforça que ele é Esse ultrapassado. discurso de que ele é ultrapassado. E ele mesmo falando isso, então pra ele é uma fala negativa, na minha opinião, né? Acho que vocês concordam, né? Ele deveria falar o contrário, né? Se ele quer mostrar uma imagem mais Eu nem moderna. acho necessariamente que ele seja um cara ultrapassado. Acho que ele ainda tem muita lenha pra queimar no futebol brasileiro, principalmente, que é um nível abaixo do europeu. Mas Alguns de fato, níveis, né? alguns níveis. Mas de fato ele precisa melhorar algumas questões. Assim, ele é meio resistente quanto a algumas modernidades do futebol. Mas eu não acho que necessariamente ele seja um cara ultrapassado. Acho que ele ainda tem bastante coisa pra acrescentar. Bom, o próximo jogo da equipe do Vasco da Gama vai ser contra o Fortaleza, né? No domingo. Fortaleza que venceu a Chapecoense Venceu fora a de casa, Chapecoense então fora de tá casa. motivado aí, né? Provavelmente o Castelão vai estar lotado, torcedores do Fortaleza, né? Claro que deve ter torcedor do Vasco Sim, deve com encher, certeza. mas tem muita torcida no Nordeste, deve encher a parte do Vasco, mas vai ter lotado de torcedores do Fortaleza. Então, E o Fortaleza vem fazendo bons jogos nesse em brasileiro. casa, sim. Então provavelmente vai ser um jogo muito difícil pro Vasco. O Vasco tinha que ter vencido ontem, né? Ontem é aquele tipo de jogo, por mais que não tenha jogado bem, não merecesse vencer, mas lá no final do O campeonato resultado era fundamental para o Vasco fundamental conquistar a vitória. os 3 pontos. Uma coisa que eu tenho observado nesse brasileiro é que os times que subiram têm feito bons jogos. Não sei se eles vão ter fôlego pra ficar com esse bom futebol, ou médio pra bom até o final. Pelo menos para se manter na Série A, né? Mas eu acho que há tempos eu não vi os times os 4 que subiram fazendo num bom nível de futebol. O CSA tirou pontos de times que vão brigar pelo título. Empatou com o Fortaleza Palmeiras, faz com o bons Santos. jogos, o Goiás faz bons jogos, enfim. Os que O subiram. Goiás tá em sexto, pô. Em sexto Então. lugar. Agora que você pegou mais um gancho, esse é um bom de gancho hoje, hein?
falar do Botafogo, né? Que perdeu justamente para o Goiás, que foi um Goiás. desses times que veio da... Botafogo agora tá em da Série B. 7, né? Goiás em 6, Botafogo em 7. Exatamente, com a vitória ontem da equipe goiana, a equipe do Goiás passou o Botafogo na tabela de classificação. E aí, Botafogo, aí, depois de 3 vitórias seguidas ali, com Barroca, ontem foi visitar a equipe do Goiás e perdeu 1-0 num jogo ruim, né, da equipe alvinegra. O Alvinegro não teve uma atuação tão boa quanto nas outras partidas, né? E saiu derrotado. Então, nota-se que a evolução que vinha tendo deu uma esfriada ontem no jogo contra Deu o ruim Goiás. a evolução. Deu ruim. Você considera normal perder pro Goiás no Serra Dourada? Olha, eu não considero não, assim, porque o Goiás, como a gente disse, é uma equipe que veio da Série B e tal, o Botafogo vinha embalado nesse momento de 3 vitórias. A gente até conversava fora do ar, né, que tem essa coisa, o Barroca tá trazendo essa coisa da posse de bola, da equipe sair Trazendo jogando. mais Barroca, né? Enfim, tentando modernizar o plano de jogo do Botafogo, mas o que a gente viu ontem foi assustador, né? Assim, deu pra ficar bem. Mas acho meio perigoso fazer também diagnóstico por causa de um jogo, assim. Acho que dá pra... Não, é a questão assim, eu também acho que é super perigoso fazer diagnóstico, essa coisa do engenheiro de obra pronta, né? Mas assim, porque esse. Aí semana que vem o Botafogo goleia, pronto, tá tudo bem de novo. Desde o início do campeonato, o campeonato do Botafogo tem sido isso, né? Mesmo com as 3 vitórias. A equipe tem mais posse de bola, mas vê o adversário finalizando mais, né? Então, Ou seja, isso é uma coisa que chama atenção, assim, da fragilidade defensiva, apesar do Gabriel estar fazendo um bom campeonato, né? O zagueiro né? jovem, que junto com o Carlos ali estão fazendo uma boa dupla. O Gatito, que é um goleiraço, não tem nem o que falar. Mas esse detalhe chama atenção. Ontem o Botafogo, por exemplo, teve muita posse de bola, teve praticamente mais do dobro de posse de bola do Goiás, mas o Goiás finalizou muito mais do que o Botafogo. Tem os números aqui de cabeça, mas finalizou muito mais. E acabou vencendo a partida. O Botafogo, ou seja, teve aquela posse de bola improdutiva, né? Isso é um processo. Daqui a pouco nós vamos falar do Fluminense. O Fluminense também passa por isso. Passou, vem corrigindo isso, mas é um time que tinha muita posse de bola, finalizava pouco, perdia muitos gols, está corrigindo isso aos poucos. Agora o Fluminense está finalizando muito e perdendo muitos gols. Então é um processo. Tem que... a escala de problemas. Primeiro você resolve a questão de ter a bola, aí você começa a ter a bola. Primeiro você ensina os jogadores a jogaram com a bola no pé. O time parece que a gente nunca jogou bola no Brasil, né, cara? Um time que não estava acostumado a ter esse estilo de jogo. Dá até ficar com a um bola certo no nervoso pé. assistir o Fluminense jogar, tocando a bola na defesa. Sim. E consegue fazer. Inclusive toma muitos gols por isso ainda. É outra coisa que tem que corrigir. Ou cria muita chance para o adversário com isso. Mas vamos falar ainda do Botafogo, depois a gente fala. Acho que, fazendo um resumão, assim, acho que é importante mesmo. A torcida do Botafogo, claro, ninguém quer ensinar ninguém a torcer aqui, mas é preciso ter um pouco de paciência nesse início de trabalho do Barroca, porque tem que entender que essa atuação ruim, de fazer esses ajustes na atuação da equipe, faz parte de um processo. Então o Botafogo, a torcida alvinegra, vai ter que ter bastante paciência com o Botafogo, que eu acho que vai fazer um campeonato ali de meio de tabela. Acho que não vai correr muito risco ali de rebaixamento. Pode até flertar em um outro momento com a zona de rebaixamento, mas não deve... Por exemplo, o campeonato do Vasco, acho que vai ser um campeonato contra o rebaixamento, mais sofrido. Até o momento é isso, né? Eu sei que deu uma reviravolta aí, que o Luxemburgo consiga acertar esse time. E o Botafogo acho que não, vai fazer ali de meio de tabela para baixo, mas sem tantos sustos ali, né? Vai acabar pegando, quem não é rebaixado pega a Sul-Americana, então vai acabar acontecendo isso. E falando até em Sul-Americano, o próximo jogo do Alvinegro vai ser na quarta-feira. Estádio... Vai ser no Newton Santos o jogo ou vai ser no Paraguai? Não lembro agora. Vai ser no Paraguai. Vai ser no Paraguai. É isso, o Botafogo tem essa vantagem até as fases mais agudas aí da Copa Sul-Americana, a vantagem de sempre decidir em casa. O Botafogo vai fazer o jogo mais quente do ano até aqui, que vai ser contra o Sol de América. Eu ia fazer essa piada. Botafogo contra Sol de América, o jogo mais quente do ano. O jogo mais quente do ano. Botafogo aí da Sul-Americana, eliminou a equipe do Defensa e Justiça na primeira fase, agora enfrenta o Sol de América. O Botafogo que no sorteio se deu bem da Copa Sul-Americana. Também tá pegando muitos times com nomes engraçados, né? É bom Tem isso. muito time na Copa Sul-Americana, que é uma espécie de Série B, né, da Libertadores, né? Tem muito time, esses times assim com nome de novela, nome de sindicato, nome de igreja, tem coisa, exóticos, Defesa e Justiça, isso é nome de sindicato. Antofagasta também tinha. Entendeu? Então, o Botafogo tá fazendo esse campeonato aí contra os times com nomes engraçados. Colocando os times aí no foco da notícia, o Alvinegro Carioca. Bom, falar agora do Flamengo, né? O Flamengo que, com o elenco bilionário, é o melhor time do Brasil, mas o Flamengo perdeu
pro Atlético Mineiro no sábado. Jogando 45 minutos com um jogador a mais, Com um né? jogador a mais, né? O que vocês podem falar desse Flamengo que, assim, no segundo embala, tempo... né? Exatamente, Não não embala. consegue engrenar esse time do Flamengo, ganha uma, depois empata ou perde, aí fica E sempre quando naquela. ganha é por talento individual. Algum jogador que decide ali, você não consegue ver o Flamengo em conjunto funcionando. O Abel não tá conseguindo botar esse time pra jogar como time. O Abel não tá como conseguindo extrair o melhor Não. do Flamengo enquanto equipe. Inclusive né? a torcida já tá cobrando, pichou a Gávea pedindo saída dele, enfim. Já existiu uma parte da torcida grande cobrando muito o Abel, agora aumentou essa parcela. Talvez a maioria hoje, torcedor flamenguista, não queira mais o Abel no Flamengo. Eu acho também, se a gente fazer um levantamento, Fazer um vai ver censo. fazer um Fazer um censo. censo. O que aparenta é que o Abel é questão de tempo ele ser demitido, né? Porque desde o início do ano, mesmo tendo ganhado o Campeonato Carioca, o time não engrena. E a Florida Cup e a- também. a Florida A Cup, Copa do né? Mickey. E a torcida picharam pichou lá, lá, a Copa do Mickey, Pois algum é. xingamento lá, mas teve isso também. Mas aparentemente é A questão torcida de ficou tempo. puta? Essa ficou demais. O Flamengo, assim, falando especificamente do jogo, né, o Rafael? O Flamengo tomou 2 gols em falhas individuais ali dos seus zagueiros, né? Primeiro com o Rodrigo Caio, que foi tentar sair jogando ali, aí o Carlos Oliveira pressionou. Olha o Caio que vem jogando bem, né? Ele Tava até salientar isso. cogitado para a seleção brasileira na Copa América, mas nesse jogo falhou, né? No primeiro gol. E no segundo gol também, o gol do Thiará, foi uma rebatida ali do Léo Duarte, que não deu pra saber se ele queria botar pra fora, se queria cabecear. Sim, pro jogador eu que vi tava mais algumas próximo. pessoas criticando o goleiro do Flamengo. Eu acredito que ele não falhou, não teve falha. Não, eu acho que era um chute também ali, É, um foi chute- mais mérito do Thiará. ali, Até né? pegou ele de surpresa, né, no caso. Ele merecia a seleção? Quem? O goleiro do Flamengo? Diego Alves? Alves? Não, acho que não, cara. Pra mim, No não. momento, não. O Diego Alves Passou-se um pouco a época dele. Ele Acho teve- que ele já teve nível de seleção, mas hoje em dia, no momento, não. Porque os amigos meus num grupo de WhatsApp levantaram essa questão. Ah, os grupos de WhatsApp. É uma grande fonte Grande fonte de informação. de informação. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar uma do Fluminense, né, do Fred. Mas ainda falando de Flamengo, o próximo jogo do Rubro Negro Carioca vai ser contra o Atlético Paranaense no Maracanã, domingo. É pelo Campeonato Brasileiro, obviamente. O Flamengo, que é o 9º colocado na tabela, podia ser melhor nessa classificação do É Flamengo. sempre um jogo difícil pro Flamengo, o Atlético Paranaense. O Flamengo tem um histórico É no um Sul histórico de dificuldade com o Atlético e pode agravar ainda mais essa crise. Vamos ver como é que o Atlético vem também, né? Porque Também tá disputando outro. vai jogar a Recopa Sul-Americana agora no meio de semana contra o Sim. River. Eu não sei se eles vão ter algum jogo, talvez o jogo da volta, né? Da Recopa. Sim. E aí eles provavelmente vão entrar com um Podem time poupar, misto, reserva. E eu Vai ser contra o acredito Flamengo. que se o Flamengo perder pro Atlético Paranaense, a situação do Abel fica muito quase Porque o sustentável. Flamengo não tem insustentável. jogo no meio de semana, É. então o próximo Atlético realmente se Eu acredito perder. que se empatar, não sei, mas se perder... Você acha que ele cai se o Flamengo perder? Eu já? acho que com 99%... Eu não sei se ele de- cai já, assim, Também acho vamos que não. demitir, mas eu acho que vai ficar assim, Não. à beira do precipício. Vai Mais dar outro uma- empurrãozinho. Mais um, Olha. um resultado negativo, ele vai. Ele já estava à beira do precipício Na beira do caos, estava na beira do mal. no jogo antes da classificação Mas da vai Libertadores. acontecer, Ali, ele vem se praticamente, salvando, né? Por É. exemplo, contra o Penharol, ele já estava na ele beira tava desse ali. precipício. Se não classificasse, Aí ele não classificou, tinha. aí deu um passinho pra trás. É. Aí teve, Ele tá nessa. aí teve um jogo, se eu não me engano, foi contra Chapecoense, não? Pelo Chapecoense. Brasileiro. Foi 11 horas da manhã. Aí venceu, aí já ficou, deu uma estabilizada. Aí, né? Mas não Agora vai. já tava... Ele jogou deu com o Corinthians. deu foi um bom passo jogo. à Não foi um frente bom de jogo, novo, o Flamengo né? fez uma grande partida, mas venceu lá, É. porque é sempre difícil vencer o Corinthians lá. É. Aí perdeu, aí já volta o fantasma lá. Tá realmente difícil Mas. pro Abel Braga. Eu acho que essa situação que tá, como vocês falaram agora, não se sustenta muito tempo. Tá? Eu acho que mesmo continuando assim, ganha uma, perde outra, respira, Daqui a sai. pouco vão- Uma hora vai ter que tomar uma decisão, porque isso vai prejudicar o Flamengo nas competições que o Flamengo almeja ganhar esse ano. Então, Não, e dentro disso que você tá falando de Almeida ganhar, o Flamengo, se quer ser campeão brasileiro, amigo, não pode perder não pode pro ficar Galo. ganhando uma e perdendo outra. Beleza, perdeu pro Atlético Mineiro, aqui já foi um resultado normal, perder pro Galo é normal, mas não com um a mais do primeiro tempo, do Durante, segundo tempo sim. todo, né? Sim. Então, assim, era um jogo pro Flamengo vencer. O Palmeiras foi lá em Minas e venceu o Atlético Venceu. Mineiro, o Palmeiras que é o líder. Sim. Então é um time que, assim, dificilmente perde esses pontinhos bobos, sabe? Beleza, empatou com o CSA lá também, mas uma hora ou outra vai tropeçar. Mas, Sim, mas não pode tropeçar tanto. não pode quanto o tropeçar Flamengo tanto tá tropeçando. como o Flamengo tropeça nesse campeonato. Bom, vamos falar agora do único time carioca que venceu nessa rodada, que foi o Fluminense. O tricolor carioca venceu a equipe do Cruzeiro por 4-1, o jogo foi no sábado, né? Não sabe. O Fluminense já tinha enfrentado o Cruzeiro na quarta-feira pela Copa do Brasil, voltou a jogar com o Cruzeiro agora Campeonato Brasileiro,
Esse é o 4x1. E vai ter o jogo de... Não, da quarta-feira é o Atlético Nacional, né? O Cruzeiro vai ser quinta-feira, Atlético Nacional. Na Na outra semana, que vai ser o jogo da volta. o jogo da volta contra o Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil. O Fluminense não foi bem, foi um jogo meio chato. Assim, o time tocou muita bola, não conseguia finalizar. Nem de fora da área o time finalizava. E mesmo tendo alguns espaços, o Cruzeiro fez aquela linha na frente da área ali, mas tinha espaço para chutar de longe, mas o time não chutava. E quando entraram os meninos, o novo casal 20, né, o Marcos Paulo e João Pedro, o jogo mudou um pouco, já entraram no final, o João Pedro acabou fazendo o gol do empate de cabeça. E eles dois, novamente, deram uma grande mudada no jogo de sábado. O Fluminense estava melhor no jogo de sábado, estava criando mais chances, estava finalizando mais, atacando mais o Cruzeiro, como não fez na quarta-feira. Só que quando os meninos entraram, o placar deslanchou de vez e acabou fechando no 4x1, uma grande vitória, que dá moral tanto para a Sul-Americana quanto para esse jogo de volta contra o Cruzeiro lá em Minas, que não vai ser fácil. Então, dá os 3 pontos no Brasileiro, dá moral na Sul-Americana e dá uma chance de acreditar na classificação contra o Cruzeiro lá, porque é possível sim. E se conseguir jogar o futebol que jogou quarta-feira, passa lá em Minas. Esse jogo do Fluminense pela Copa Sul-Americana, que vai ser na quinta-feira, o Fluminense deu um azar no sorteio de enfrentar o Atlético Nacional, que ok, não é aquele Atlético Nacional, campeão da Libertadores e tudo mais. Mas é um time tradicional. Mas é um time tradicional, né? O Botafogo, por exemplo, vai jogar com o Sol de América, que é uma equipe inexpressiva no cenário sul-americano. Jogando lá é muito difícil. O Atlético Nacional é uma equipe com mais tradição, mais Torcida bagagem, lógica, bicampeão da Libertadores. E é um time que já tem uma filosofia de jogo há alguns anos de jogar pra cima, de pressionar, principalmente em casa, assim, aquele time que tem aquele futebol agudo. Então não vai ser fácil realmente lá. Mas dá, de repente, pra arrancar um empate, fazer um gol lá e tentar decidir aqui no Brasil. Eu acho que o Fluminense até passa por esse confronto, assim, contra o Atlético Nacional. Mas, como a gente disse, no sorteio não foi bom com o Fluminense. Enquanto outras equipes também do Brasil, como o Galo e o Corinthians, pegaram outros times, assim como o Botafogo, desconhecidos, o Fluminense acabou enfrentando uma equipe e é de mais fato tradição, né? Falta de sorte, porque ainda tem muitos times na Sul-Americana, então no sorteio você pegar um dos mais fortes é realmente falta de sorte. O Fluminense agora é o 9º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Podia ser melhor, né? Se não tivesse perdido pro Goiás, por exemplo. Ali pro Santos, o Fluminense jogou muito bem contra o Santos e não fez gol, finalizou mal. E isso também, dentro daquela coisa que a gente estava falando, agora o Fluminense, antes tinha a posse de bola improdutiva, agora já consegue finalizar. O Botafogo ainda não chegou nesse estágio, né? Só tá com a posse de bola improdutiva. Sim. O Fluminense já tá finalizando muito mais, né? Então poderia ter vencido esses jogos. O problema agora é perder muitos gols. O time finaliza muito e perde muitos gols. Tirando o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, pela Copa do Brasil, que o time finalizou muito pouco, chutou muito pouco, principalmente fora da área quando tinha chance. Mas agora o Fluminense finaliza mais do que vinha finalizando antes, mas perde muitos gols ainda. O problema atual é estágio de evolução. O problema atual é perder muitos gols. E o Pedro sozinho não resolve. O Luciano tem que caprichar mais na finalização. Embora seja o artilheiro do Fluminense esse ano, ainda perde muitos gols. O Ganso tem que começar a finalizar mais, chutar mais, ele chuta muito pouco. Entra pouco na área. Ele sempre prefere o passe. No jogo de sábado, ele com a bola dentro da área, muitas vezes ele preferiu o passe a chutar, tentar um drible mais ousado ali. Mas é um processo. Tá finalizando mais, a tendência é finalizar melhor e com isso subir um pouco o patamar do time e pensar talvez em coisas maiores esse ano. E assim, só para eu explicar o que eu falei aquela hora, né, de WhatsApp... Isso, fala aí. Tá circulando uma não é minha fonte, né? Tá circulando uma conversa, uma suposta conversa entre alguém ligado ao Cruzeiro com uma outra pessoa não identificada, revelando alguns bastidores do momento do Cruzeiro. É nude? Não é nude, não chega a ser, mas é uma coisa... Coisa cabeluda? Assim, cabeluda. Uma coisa cabeluda? Pois é. Falando que o grupo tá rachado, por exemplo, o Thiago Neves é amigo do Fred, e eles não se dão com o Rodriguinho, que desde que o Rodriguinho chegou, o time do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro ficou rachado. E na conversa diz que o Thiago Neves não vai fazer 7 jogos para poder se transferir para outro clube. E o Thiago Neves tem uma identificação forte com o Fluminense, é inegável. Talvez seja o clube do Brasil que ele tem mais identificação, assim como o Cruzeiro. É o maior ídolo do Fluminense, Thiago Neves, não? Eu acho que não, mas talvez num top 5 ali, não, nem top 5. Ele fez 3 gols no final de Não, eu digo na história recente. De algum torcedor só, mas top 5 fez geral. 3 gols na história, não, 4 gols, né? 3. Contando 3 no jogo, contando, né? Mas enfim, ele teria vaga no Fluminense, Felipe Luciano? Sim. Thiago Neves? Tem vaga, tem bola pra jogar lá, mas... A questão... Qual time do Brasil que não queria o Thiago Neves? A questão... Do ponto de vista técnico, a Flu tá olhando pra gente aqui, tá desesperada, porque ela é torcedora do Fluminense, mas do ponto de vista técnico, quem não queria um Thiago Neves? Tem o Fred, né? Que o Fred sempre ligado, não jogou nada em 2 partidas seguidas contra o Fluminense.
pode, de repente, caso o Pedro venha sair, pode ser um substituto. O Fred tem essa questão no do... decorrer do campeonato. Tem essa questão do Cruzeiro, né? Que dizem que ele também não tá muito bem no Cruzeiro, com essa briga toda no elenco. Dizem que ele também tá envolvido, que ele também não tá com um bom relacionamento no Cruzeiro. E o Fluminense tem uma eleição para presidente, agora em junho. E um dos candidatos, um dos favoritos, o Bittencourt, ex-advogado do Fluminense, ex-vice de futebol. E advogado Fluminense é bom, Ele né? tá junto com o Celso Barros, né? Advogado é bom. Uma chapa chapa fortíssima, ele com o Celso Barros. A chance de ganhar é muito Pô, grande. ganhou já, cara. E eles Advogado Celso prometem Barros. trazer o Fred de volta. Uma das plataformas de campanha deles é trazer o Fred de volta. Aí volta, assim, meio que E- não volte esse ano, mas... É, então, Essa coisa que você falou Aí do- tem, mas tá do- juntando as coisas, juntando o Fred mal no Cruzeiro. Não sei se ele já fez 7 jogos no Cruzeiro esse ano, até acredito que não, porque ele foi poupado em alguns Não, nem jogos. teve 7 rodadas. É, né? do nem brasileiro, teve, né? exatamente. Tem que fazer 7 jogos no brasileiro, aí ele Então, não pode se transferir. Aí- Mas isso bate muito com o mau desempenho do Cruzeiro, né? Sim. Assim, de, ele Estão reconheceu nas tentando últimas justificar jogos. o mau desempenho do Cruzeiro com esse possível racha no elenco. Entendeu? Sim. É. Mas aí é isso, com o Fred mal no Cruzeiro, pelo que dizem, né? Você Não quer tem- falar, Flu? Tô não vendo tem que você tá nada... meio- Você quer aparecer aqui e falar uma coisa do Thiago Neves? Depois de você falar de Thiago Neves, eu não sei Mas é um mais dos nada. grandes ídolos da história do Fluminense. Seu né? ídolo agora. não sei se- Mas é isso, o Fred com esse problema no Cruzeiro e com essa possibilidade dessa chapa ganhar, a chapa que diz que vai trazê-lo de volta, pode animar a torcida pra sonhar, estão deixando a torcida sonhar. É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa aí, Rafael? Quer dar mais algum furo Só, aí? só pra Algum- enfatizar que isso que a gente tá falando aqui é uma conversa de WhatsApp que não tem prova nenhuma. Tá pode ser tirando o seu fake da news, reta, não, né? Você é tá só tirando o uma seu da reta, eu possibilidade, né? Não, mas o fato Mas- dessa chapa que ele trazer o Fred de volta, isso é verídico. Eles já Sim, disseram publicamente várias vezes isso, que ganhando, uma das prioridades deles é trazer o Fred de volta. Não sei se esse ano, não sei se ano que vem, mas uma das prioridades dessa chapa é trazer o Fred de volta. Até porque o Pedro vai sair em algum momento. Sim. O João Paulo já tá vendido, inclusive. João Pedro. João Pedro. Bom, mais alguma coisa de Fluminense? Acho que tomamos de Fluminense aí. Fluminense Não. tá tomando tempo do programa. né? É um programa bom, né? É porque o Fluminense foi o único que ganhou, né? Então vale a pena merece. falar de Fluminense. Merece, realmente merece. Ei, Rafael, tá É tudo isso, certo? tudo Mais certo. alguma coisa? Mais Nada? nada, Quer mais falar nada? Final de semana, como é que foi? Não, isso foi bom. Foi bom, né? Legal. Então tá bom. Quer Bom, falar do último episódio de Game of Thrones? Você assiste? não, então, eu tava vendo a matéria do Fantástico lá do avião da Air France. Ah, foi boa tem- também, eu tem, gostei. foi bom? Eu não vejo Game of Thrones. desculpa Gostou, a Flu, do último sociedade. episódio? Não! Não gostou. Juntos Eu e- vi que ninguém gostou, né? Eu gostei! Ó, tem gente que gostou. Quintino aí, o nosso, A voz do além gostou ali. nosso chefe aí gostou aí. Felipe, gostou ou não vê também? Eu não vejo não, né, cara? Você Tem viu? mais o que fazer. Eu não vejo também não, só vi o último episódio, mas não gostei também não. Então por que você puxou um assunto de jogo que ninguém vê, assim? Porque Queria entender. todo mundo fala sobre isso, então só pra gente encerrar, né? Então tá, então vamos tá encerrar mesmo aí. Bom, pessoal, é isso. Acresce Todo de mundo volta. fala de um monte de coisa, cara. Se tu quiser falar o que todo mundo fala aqui, a gente vai ficar falando pra sempre. Vamos Desculpa aí, encerrando o acréscimo de hoje. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Juntos e Shalonau. Oi, gente, tudo bem? Aqui com o Acréscimos do Acréscimos. Só para lembrar que o Flamengo fechou com Rafinha, lateral, que estava no Bayern desde 2011, no futebol europeu, na Alemanha. Uma carência do elenco rubro-negro já há um tempo, as laterais, né? E o Rafinha chega para dar esse up no elenco comandado por Abel Braga. E também lembrando para vocês curtirem nossas redes, seguirem nossas páginas, acompanharem nossos conteúdos, tem site, tem vídeo, tem podcast. Toda segunda-feira tem o Acréscimos, toda terça tem Bruno Casurriro, quarta tem Mariano Explica, quinta tem o programa com Flu Ferreira e Rafael Fernandes com as boas do Rio de Janeiro, sexta tem Semana no Rio, sábado tem os vídeos da Flu quando dá, domingo tem os vídeos do Quintino quando dá e as entrevistas do Diário do Rio entrarão todos os domingos também a partir dessa semana. Até semana que vem, um abraço e... Nossas metades. Juntos e tchau. Juntos e Shalonau. Até semana que vem. Juntos e tchau.